Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro
queria, neste momento, abrir e ler alguns trechos da Palavra de Deus. Nós estamos enfrentando uma circunstância adversa de crise, mas isso não deveria, em hipótese alguma, nos pegar de surpresa, porque, afinal de contas, nós já sabíamos que tudo isso viria em algum momento ou outro, e eu creio que se tem algo que pode representar bem esse nosso momento, é quando um torcedor que vai ao estádio, né, de futebol e vê aquele atacante, aquele artilheiro marcando o gol, e ele levanta aquele cartaz e diz assim: eu já sabia, né? Eu creio que essa é a hora da gente também, de repente, levantar o nosso cartaz e dizer para o mundo: eu já sabia, porque Cristo já havia nos dito tudo o que de fato nos sobreviria nesses momentos finais, e eu tenho certeza que durante toda essa nossa trajetória de fé e de vida, nós temos lembrado daquilo que o Senhor nos mencionou. Portanto, eu não quero trazer nada novo nesse momento, eu quero apenas lembrá-los de algumas coisas que são importantes neste momento em que estamos vivendo. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidá-lo a abri-la no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós temos nesse texto lições infindáveis. É impressionante como nesse período de pandemia, de isolamento, de crise mundial, eu tenho ouvido muitas coisas, né? Você também tem ouvido e participado de muitas lives, de muitas programações, de vídeos, de sermões online e outras coisas mais, mas é impressionante como esse texto de Mateus 24 e 25, especialmente, esses dois capítulos juntos, eles são inesgotáveis nesse contexto em que estamos vivendo. Eu quero refletir com vocês um pouco sobre justamente esse contexto de Mateus capítulo 24 e 25. Se você puder fechar os olhos aí onde você está, queria convidá-lo para uma oração e juntos vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo que teremos agora. Vamos orar? Bom Deus e Pai, nossa gratidão ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho e, acima de tudo, pela Tua provisão em nossas vidas. Queremos também, Senhor, agradecer porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e ela é útil para poder nos exortar, nos instruir, nos educar, e nós queremos que ela, neste momento, fale ao coração de cada um de nós que aqui estamos, e que a Tua bênção repouse sobre cada família que está aqui representada e nos use para Teu propósito. Que o Teu Espírito nos guie, Senhor, a toda a verdade da Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, nós temos uma pergunta de Jesus que ela é muito significativa para nós, ou uma pergunta dos discípulos a Jesus, que é: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da Tua vinda e da consumação do século? Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele havia mencionado, chamado a atenção dos discípulos para aquela suntuosa construção do templo, e ele disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava falando sobre a destruição do templo, mas em algum momento ele misturava as informações da destruição de Jerusalém com a questão do fim dos tempos, e ele então ia trabalhando esses dois temas de maneira simultânea, e isso despertou a atenção dos discípulos a tal ponto que a grande inquietação dos discípulos era: Senhor, a gente quer saber quando vai acontecer isso. A pergunta dos discípulos, ela tinha um endereço muito claro. Eles queriam saber a questão do tempo. Quando é que vai acontecer? Quando a gente está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, por alguma situação atípica, a primeira coisa que nós queremos saber é quando. Quando vai acabar isso? A gente às vezes passa por enfermidades, ou alguém que a gente ama passa por enfermidades, e a primeira pergunta é: quando vai acabar isso? Quando isso vai ter fim? Quando é que essas coisas elas vão cessar? E essa inquietação também era dos discípulos naquele momento, porque eles estavam passando por uma prova, eles estavam passando por uma dificuldade, estavam passando por uma tribulação, ou pelo menos estava anunciado para eles isso, e eles então queriam saber: bom, quando é que vai acontecer isso? Curioso é que Jesus passa todo o capítulo 24, até quase o final
do capítulo 24 sem dizer aos discípulos necessariamente o que eles queriam saber. Jesus Cristo não diz quando. Jesus Cristo aponta sinais, Jesus Cristo aponta várias circunstâncias que ocorreriam misturando acontecimentos da destruição de Jerusalém com acontecimentos dos últimos dias, né, ou da crise final. Mas Jesus Cristo não diz quando seria que aquelas coisas iriam acontecer. E Jesus Cristo, talvez, não estou afirmando categoricamente, mas talvez, ele tenha lançado mão de uma atitude muito comum entre os filósofos nos dias dele, os filósofos gregos, que utilizavam-se da dialética, que era o jogo de perguntas para um debate filosófico, onde um filósofo fazia uma pergunta, logo em seguida o outro tinha que fazer uma pergunta em cima do mesmo tema, e eles iam então aprofundando as reflexões acerca do tema, mas somente com perguntas. Jesus Cristo passa todo o capítulo 24 sem dizer ou sem responder aos discípulos o que eles perguntaram, mas no verso 45, Jesus então devolve para os discípulos uma pergunta, como num debate filosófico, onde ele lança uma nova pergunta para provocar uma reflexão para os discípulos dentro daquele contexto. E no capítulo 24, verso 45, Jesus Cristo então devolve uma pergunta para os discípulos e ele diz: quem é, pois, o servo que tem duas características, fidelidade e prudência? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E ele diz: bem-aventurado, feliz é o servo que, quando o seu senhor vier, quando o senhor voltar, vai encontrar o seu servo agindo assim. Assim como? Com fidelidade e prudência. Veja, Jesus Cristo, ele tira o foco da atenção dos discípulos do quando para colocar o foco dos discípulos no quem. Ele diz: a grande questão aqui não é quando eu vou voltar, não é quando essas coisas vão acontecer. O foco principal da questão aqui é quem você será diante dessas circunstâncias. Se você for o servo fiel e prudente, você não precisa se preocupar o quando isso vai acontecer. Se você estiver sendo o servo fiel e prudente, não importa o tempo do acontecimento, não importa quanto tempo vai demorar ou quão breve está, desde que você seja o servo fiel e prudente, para que quando eu voltar, eu encontre você vivendo assim. A grande interrogação que fica aqui agora é: o que seria fidelidade e prudência nesse contexto que antecede a volta de Cristo? O que Jesus estava querendo dizer? O que ele estava querendo falar sobre fidelidade e prudência? Porque se nós falarmos sobre fidelidade, o que é ser um cristão fiel? Bom, poderíamos citar N coisas que poderiam estar dentro do escopo da fidelidade de um cristão. Se perguntarmos o que é ser prudente enquanto cristão, nós poderíamos citar outra série de exemplos. Mas veja, queridos e queridas, o contexto aqui era muito específico. Jesus estava falando sobre o fim dos tempos e sobre a destruição de Jerusalém. E ele disse que nesse contexto, fidelidade e prudência eram características que teriam lugar na vida daqueles que estariam prontos para a sua volta. Essa talvez seja a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Não quando é que o Senhor vai voltar, mas será que eu estou pronto para essa volta? E quando Jesus Cristo respondeu a seus discípulos, ele colocou essas duas características dentro de uma perspectiva da sua volta. O que é fidelidade e prudência no que tange ao preparo para a volta de Cristo? Jesus Cristo respondeu isso com duas parábolas. As duas parábolas que estão na sequência, no capítulo 25, são parábolas que elucidam isso. A primeira parábola é a das 10 virgens, que está do capítulo 25, versículos 1 ao 13. Eu não vou ler a parábola, você já conhece, mas nós temos aqui dois grupos de pessoas sendo demonstrados através dessa parábola, que é nada mais nada menos do que uma história do cotidiano para se extrair uma lição espiritual. E a história do cotidiano era de um casamento
conforme ele ocorria nos dias de Cristo. Me permitam, eu não vou aprofundar nessa questão, porque o meu objetivo aqui é apenas é destacar como Jesus Cristo espera que os seus filhos se preparem para a sua volta, tendo essas duas características marcantes em sua vida. E ele então narra essa parábola para ilustrar como é que deve ser a vida de alguém que está se preparando para a sua volta com uma das características. Porque aqui ele fala que haviam 10 virgens. 5 dessas virgens eram loucas ou nécias, a depender da versão, mas 5 delas eram sábias ou prudentes em algumas versões. Opa! Você viu Jesus Cristo dizendo sobre a prudência na pergunta que ele faz aos discípulos? Portanto, ele vai discorrer no capítulo 25 o que é prudência no que tange ao preparo para a sua volta. Ele diz: prudência era agir como aquelas 5 virgens que, diante da circunstância, elas estavam devidamente preparadas. A pergunta é: o que diferenciava as 5 virgens prudentes das 5 que eram nécias? O que diferenciava esses 2 grupos de pessoas? Vale lembrar que todos os 2 grupos, ou seja, as pessoas que representam os 2 grupos, ambos estavam aguardando a vinda do noivo. Ambos cansaram de esperar. Ambos dormiram. Ambos os grupos acordaram. Ambos os grupos acenderam as suas lâmpadas. Portanto, todos os 2 grupos, tanto as prudentes quanto as nécias, tinham lâmpadas e tinham azeite. E aqui tem uma lição muito interessante, é que a diferença entre esses 2 grupos não era nenhuma dessas coisas para trás, porque até aqui elas se assemelham, esses 2 grupos. A diferença vem justamente quando as prudentes, elas tinham reserva de azeite. E o que significa reserva de azeite nesse contexto? Nós sabemos que azeite aqui é um símbolo do Espírito Santo e que a reserva do azeite significa que o vaso, o vasilhame, ele está cheio o suficiente, a lâmpada está cheia e para isso precisa de um recipiente extra. E aqui está a grande distinção entre esses 2 grupos, queridos e queridas. A primeira grande característica daqueles que estão se preparando para a volta de Cristo é que eles estarão cheios do Espírito, não com um pouco do Espírito. Veja, nós poderemos fazer grandes coisas para Deus tendo o Espírito Santo em nossa vida. Poderemos fazer grandes maravilhas, seremos pessoas destacadas na igreja só tendo o Espírito. Mas preparar-se para a volta de Cristo é diferente. Nós não devemos apenas ter o Espírito, nós devemos estar cheios do Espírito. Pastor, como é que isso acontece? Bom, seria mais uma outra hora de conversa, mas me permita só mencionar 2 coisas importantes aqui. A primeira coisa muito importante é o estudo sistemático da palavra de Deus. É buscar a Deus através da palavra para que Ele nos fale a sua vontade, Ele nos revele a sua vontade. E a segunda coisa é a prática da oração, a intensificação da oração, porque assim nós podemos falar com Deus e ter uma intimidade desenvolvida através da oração e do estudo da palavra. Quando nós fazemos isso, nós vamos fazendo reservas do Espírito Santo em nossa vida. O batismo diário no Espírito Santo, ele tem validade apenas para este dia. A minha religião de ontem, ela não serve para hoje. A minha fé vivenciada até ontem, ela não me habilita a vencer as batalhas de hoje. Hoje eu tenho que receber um novo batismo do Espírito Santo. Hoje eu tenho que buscar a palavra de Deus. Hoje eu tenho que buscar orar ao Senhor. Hoje eu tenho que buscar ter mais intimidade com Deus para o dia de hoje. E assim, a cada dia, eu e você, ligados a Cristo, através do estudo da palavra e da oração, nós podemos fazer a reserva de azeite para que, quando as circunstâncias adversas sobrevenham, nós estejamos firmados, porque teremos não apenas todo o nosso recipiente cheio, como teremos reservas para poder lidar ou suportar
a adversidade e o tempo de crise. Jesus Cristo, ele ensinou que prudência no que tange a sua volta é fazer reserva de azeite. Queridos secretários e secretárias, queridos pastores que estão aqui nesse momento também, se esta crise ela não estiver nos levando a orar mais e a buscar mais a palavra, nós precisamos rever a nossa fé. Nós precisamos rever a nossa vida. Se essas circunstâncias adversas não estiverem nos impulsionando a uma intensidade maior em nossa intimidade com Deus, nós precisamos rever o que está de errado conosco. Nós precisamos intensificar a nossa jornada de oração e de busca da palavra com o objetivo de sermos pessoas prudentes, virgens prudentes, preparando-se para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Segunda característica daqueles que estariam esperando a volta de Cristo, Jesus Cristo disse que seriam fiéis. E a pergunta é, o que ele estava querendo dizer com isso? A que ele estava se referindo no contexto de fidelidade? Nos versículos 14 a 30 do capítulo 25, Jesus conta outra parábola. Agora é a parábola dos talentos, que você conhece bem. Aquela em que o Senhor distribui para os seus servos, a um 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento, e ele se ausenta do país para uma terra distante, mas diz, olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, a gente faz o acerto de contas. E quando ele volta para o acerto de contas, 2 grupos de pessoas se apresentam diante dele. Um grupo é representado por aqueles que receberam 5 e 2 talentos. Que grupo é esse? Aqueles que multiplicaram o que receberam do Senhor. O que recebera 5 devolveu outros 5. O que recebera 2 devolveu outros 2. Esse é um grupo de pessoas a quem o Senhor da parábola chama de servo bom e fiel. Olha a palavra fiel do capítulo 24 aparecendo na explicação da parábola dos talentos. Portanto, o capítulo 25 é uma explicação do que Cristo disse no capítulo 24. O capítulo 25 é um detalhamento de Jesus. É como se ele clicasse naquele botãozinho que tem uma setinha assim, e que quando você clica ele abre todo o leque para a gente enxergar o que tem dentro. Jesus clica ali para poder descortinar diante dos nossos olhos o que é fidelidade e prudência no que tange ao preparo para a volta dele. Portanto, queridos, servo bom e fiel é aquele que multiplica o que recebe das mãos do Senhor. Aquele que recebera e enterrara e devolveu, olha, está aqui o que o Senhor me deu, está bem cuidadinho, olha, lustrei, guardei, está limpo, bonito, toma aqui de volta o que o Senhor me deu. Eu sabia que o Senhor era um servo mau, o Senhor era um Senhor mau, porque o Senhor ajunta onde o Senhor não plantou, o Senhor colhe onde não plantou, então, para não ter problema, eu estou lhe devolvendo exatamente o que o Senhor me deu. Para aquele servo, a sentença foi: você é um servo mau e negligente. Não tem lugar para você no meu reino. Qual a diferença básica entre esses 2 grupos de pessoas? Simples, amigos. O primeiro grupo, dos fiéis, multiplicaram o que receberam do Senhor. E quando nós pensamos um pouco na parábola e na relação dela com a nossa vida, a gente começa a pensar o seguinte: o que é um talento? A gente está pensando que talento é aquela habilidade de fazer alguma coisa. Não é disso que a Bíblia está falando. O talento que a Bíblia está falando aqui era uma moeda da época, era dinheiro. Pastor, então Jesus Cristo está falando de mordomia cristã, nos dízimos e ofertas aqui? Não. Jesus Cristo está falando de uma outra coisa muito mais importante para o reino. Mas a analogia é: o Senhor daquela casa, daquele negócio, ele deu os seus bens para os seus conservos, para os seus servos. A pergunta é: quais são os bens para o reino dos céus? Qual é a moeda do reino dos céus? Será que é ouro? Será que é prata?
Um talento, ele valia 6.000 diárias de trabalho. Se a gente colocar uma diária de R$50, o que receber a menos recebeu 300 mil reais para administrar. Portanto, até o que recebera menos ainda era uma grande quantia. E a pergunta é: o que são os bens para o reino dos céus? É simples. É só a gente lembrar o que é que vai ter de mais importante no reino dos céus. Será o ouro? Não. Ele vai estar em nossos pés, debaixo dos nossos pés. Serão pérolas preciosas? Pérolas ou pedras preciosas? Não. Elas vão estar esculpindo os muros, os fundamentos, eles servirão como se fossem pilastras para nós hoje. O que de fato são os bens do reino? Os bens do reino são as pessoas por quem Cristo veio entregar a sua vida para comprar com o seu sangue. A gente diz que a secretaria é a verdadeira tesouraria, porque cuida do tesouro precioso de Cristo, que são as pessoas. E eu lhes pergunto, como é que nós podemos multiplicar os bens que o Senhor nos confiou? É simples. Se eu, ao final de um período de jornada, consigo me reproduzir ou reproduzir Cristo na vida de outras pessoas, e daqui a pouco já não sou mais um, somos dois, e no ano que vem já não somos mais dois, somos 4, e no outro ano já não somos mais 4, somos 8, e a cada vez nós vamos multiplicando o reino de Deus, ganhando pessoas para o seu reino. Nós estamos agindo com fidelidade no que tange ao preparo para a sua volta. Portanto, queridos, quando Jesus Cristo falou que estava no capítulo 25 de Mateus, ele se referiu exatamente como nós deveríamos esperar a sua volta. Com prudência e fidelidade. Com prudência, desenvolvendo uma intimidade com Deus de tal forma que nós nunca venhamos a ter necessidade, carência, falta do Espírito Santo em nossa vida. Ele está muito mais disposto a nos dar do que nós de recebermos. Portanto, ele é uma fonte inesgotável. Cada vez que formos a ele, ele certamente derramará sobre nós chuvas copiosas do Espírito sobre todos aqueles que buscarem do Senhor a cada dia em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Segunda coisa, o que é fidelidade? Fidelidade no que tange ao preparo para a volta de Cristo é multiplicarmos o reino de Deus nessa terra. Eu creio que nós estamos na reta final. Eu poderia dizer que estamos nos últimos 100 metros da história deste mundo e Deus nos chamou para corrermos esses últimos 100 metros como servos e servas fiéis e prudentes. Fiéis e prudentes. Prudentes, fazendo reserva de azeite em tempos de paz. E fiéis, multiplicando na vida de outras pessoas o reino dos céus ao ganhá-las para Cristo. Eu queria concluir essa reflexão fazendo um apelo a você. Se você já se dedicava antes a esse ministério, eu quero lhe pedir, por favor, intensifique isso, porque nós estamos nos últimos 100 metros da história deste mundo. Se você já se dedicava ao alcance de outras pessoas para o reino de Deus, por favor, multiplique-se ainda mais, porque quanto mais for a sua possibilidade de multiplicação, maior quantidade de responsabilidade o Senhor vai colocar em tuas mãos. E eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, veremos o céu sendo rasgado de um lado a outro, Cristo se manifestando com poder e grande glória, e nós subiremos para o céu para reencontrarmos aqueles a quem nós amamos e que não estão mais entre nós, mas acima de tudo, nos encontraremos com o Senhor Jesus para estarmos eternamente ao lado dele. Você crê nisso? Você espera por isso? Você deseja isso? Que o Senhor te use poderosamente, querido secretário, querida secretária, querido pastor. Independente de qual seja a sua atribuição neste reino, saiba, o Senhor espera que sejamos servos prudentes e fiéis, fazendo reserva de azeite e multiplicando o reino enquanto estamos aqui,
para que quando o Senhor voltar, Ele nos ache fazendo assim. Se nós estivermos dessa forma, não importa o quando, estaremos prontos para reencontrá-lo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Que Deus siga te abençoando e que a tua vida possa continuar sendo um instrumento de bênçãos na vida de todos aqueles que estão ao seu redor, da sua casa, da sua vizinhança, da sua igreja, da sua família e de todos aqueles que lhe cercam, em nome de Jesus. Deus os abençoe. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa
importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Vem.